Estamos chegando com o Cara a Cara com o BG desta semana. O nosso convidado é um garoto que se transformou homem, Antônio Isaías Barbosa, o grande Tom do Cajueiro. Boa tarde, Tom. Boa tarde, BG. É um prazer estar aqui. Eu acho que eu não tenho muito cacife para estar pelas pessoas que já sentaram nessa poltrona aqui, viu? Rapaz, você tem tanto cacife que está e sua história, para quem está nos assistindo aí, Tom do Cajueiro, muito precocemente, com 10 anos de idade, apareceu para o Brasil em 1995 como guia turístico mirim do Cajueiro de Pirangi, do programa de Regina Casé, e virou uma metamorfose, bombou literalmente. Tom, vamos lá. Regina foi gravar o Brasil Legal, no Cajueiro, o maior cajueiro do mundo, em Pirangi, e te conheceu. Você era um garotinho, baixinho, fininho, magrinho e falava demais. Fez amizade com Regina e o que é que aconteceu a partir daí? Rapaz, foi uma mudança de vida, né? Porque quando eu comecei no Cajueiro, eu comecei como vendedor de pastel, na verdade, antes. E eu vi os guias contando aquela história, ganhando dinheiro dos turistas, eu disse, rapaz, eu quero aquilo. Você se recorda como é que você dizia? Rapaz, me recordo demais. Vamos lá. Foi quem me ensinou, foi um guia chamado Ailderson. Então eu chegava lá, sempre tive uma cabecinha meio grande, usava um bonezinho, chegava, já ia chegando pro turista e dizendo, bom dia, meu nome é Tom, eu sou guia aqui do maior cajueiro do mundo, vou lhe contar a história desse cajueiro que cresceu dessa forma por um distúrbio no ácido desoxirribonucleico, um processo fitoteratológico. Olha aí. E aí fez sucesso. E aí fez sucesso. Regina Casé, na verdade, um produtor veio antes, filmou vários guias, né? Me filmou vários guias. Depois voltou um outro produtor e disse, rapaz, a gente queria te convidar para fazer o programa da Regina Casé. Você topa? Eu disse, topo. Só que eu não sabia quem era Regina Casé, não tinha televisão em casa. Você tem estudo, Tom, naquela época? Já estudava. Naquela época era um bom menino. Porque a sua família era muito humilde, né? Era muito sofrido, né? Nós morávamos numa casa que tinha 4 cômodos e eu tinha 6 irmãos e mais a minha mãe. Mãe solteira, trabalhava de... Você é o mais velho? Eu sou do meio. Tom, você fez sucesso, apareceu no Brasil Legal. Me lembro como se fosse hoje, virou uma sensação, virou notícia aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. E começou a ser chamado para programas no Brasil todo. Se eu não me recordo, Turma de Didi, acho que o programa de Serginho Grosman. Verdade. E começou a ser convidado. Qual foi os seus passos a partir desse momento? Olha, foi uma coisa impressionante, porque depois da exibição do programa de Regina Casé, foi no dia 13 de junho de 1995, dia de Santo Antônio, inclusive, né? E no outro dia, a minha rua, que não chegava carro, né? Era em cima da ladeira lá, na Rua do Alto, em Pirangi do Sul, parecia uma romaria. Muita gente, o pessoal da TV já para me levar. E eu fiquei um pouco assustado, eu confesso. Dali, para os próximos meses, foi uma sucessão de viagens. Eu não parava mais em casa. Você começou a ir para os programas da Globo, né? Fui para os programas da Globo inicialmente. Vamos recapitular aqui todos. Vamos lá. Eu fiz... Rapaz, daqueles que faziam sucesso, eu fiz todos. Fiz o Fantástico. Você fez uma participação especial no Fantástico. No Fantástico, fiz um programa, uma matéria muito grande com Leilani Neubert. Eu participei do programa do Faustão, eu fiquei 12 minutos ao vivo, direto do Cajueiro com o Castrinho. E eu me recordo, bombou. Bombou, rapaz. E o certo era a gente ficar 1 minuto e meio no ar. E o negócio foi rendendo, a audiência estava boa e nós ficamos 12 minutos. Que era Castrinho, aquele humorista que trabalhou com Chico Anísio. Isso. E aí foi fazendo os outros programas, não só daquela... Você foi no Jô, né? Eu fui no Jô Mas foi Soares. depois já, né? Foi nessa época? Não, foi uns... Assim, os 2 anos depois, entre 95 e 97, eu fiz muita coisa. Todos os programas de televisão da época. Você chegou a ser contratado pela Globo? Eu nunca fui contratado da Globo. Eu fazia todos os programas da Globo, fiz várias participações, principalmente no Renato Aragão, no especial do final de ano, mas eu não tinha um contrato fixo com a Globo. Você chegou a participar, foi uma das atrações do Criança Esperança. Do Criança Esperança. Em 96, não foi isso? Em 95 ainda. 5 ainda. Ainda em 95. Também gravou especial de fim de ano com o Renato Globo, Aragão. Com o Didi, com o Renato Aragão. Em 97, 2 anos depois. Quer dizer, também. 2 anos depois você ainda estava fazendo Ainda sucesso. estava no auge. Dos 10 aos 12 anos, quem tomou conta de Tom do Cajueiro? Foi sua mãe? Rapaz, foi minha mãe, né? A minha mãe com a ajuda de algumas outras pessoas que se propuseram a fazer essa mudança, essa transição.
Então, assim, e eu confesso que hoje eu entendo a boa intenção dessas pessoas, mas à época eu não compreendia muito. Por que eu tinha que sair da minha escola, do Otávio Tavares, em Pirangi do Norte, onde eu fazia acho que é a quinta série, e aí me trouxeram para cá, para o SEI, na época, então tinha curso de inglês, tinha... Você veio estudar no SEI pagando ou veio como bolsista? Não, vim como bolsista. A doutora Célia foi lá, fez um convite para a escola. Você foi convidado por muitas pessoas, inclusive você fez vários comerciais de televisão, campanhas publicitárias. Você ganhou muito dinheiro, Tom? Rapaz, na época nós ganhamos o dinheiro suficiente para tirar a minha família daquela situação. É importante dizer que era bastante dinheiro, mas também era para sustentar minha mãe e meus 6 irmãos, que já viviam com a gente à época. Seu dinheiro que você ganhou, e a gente vai falar dele ainda, ele foi importante na vida de seus irmãos? Extremamente importante. Hoje em dia, aquele dinheiro fez a diferença? Eu acho que fez. Todo mundo, não é que ninguém é rico, todo mundo vive ainda a sua vida simples, mas eu cumpri naquele momento e até depois disso a minha missão. Antes mesmo de Regina Casé, eu já estava sustentando a minha família como guia. Minha mãe ficou doente uns meses antes de Regina Casé e eu já sustentava a minha casa com o dinheiro do Cajueiro, eu tinha 10 anos de idade. E me propus a isso. E até a minha adolescência, até que as coisas se estabilizassem, eu sustentei minha família, com muito orgulho digo isso. É tanto que eu só vim ter coisas para mim depois que eu fui para São Paulo. Não antecipe não, vamos falar de São Paulo depois. Vamos lá, 10 aos 12 anos, Globo toda hora, todos os programas, famoso nacionalmente. Aonde chegava era reconhecido? Aonde chegava. Eu às vezes queria fazer algumas coisas que eu não podia e eu não compreendia na época. Eu acho que o que faltou... Pessoal, se você pudesse mudar alguma coisa, eu queria que alguém tivesse me dito o que de fato estava acontecendo. Porque era uma criança de 10 anos, você imagina você tirar um cara lá de Pirangi do Sul, em 1995, não tinha rede social, não tinha nada, tira o cara e leva para um monte de coisa. Você imagina você chegar em São Paulo e aconteceram várias situações e que eu não entendia. Eu fui fazer a propaganda do sorvete, da Kibon. Você foi garoto propaganda da Kibon? Da Kibon. Da Riachuelo? Da Riachuelo, eu fiz campanha também. Eu fui fazer a propaganda da Kibon, só que na época eu estava gravando o filme O Cangaceiro. E que alguém resolveu colocar lá no contrato. Aliás, você era ator principal do Cangaceiro. Era o ator principal. E aí alguém resolveu botar lá no contrato, BG, que eu não podia chupar picolé. Porque eu estava no meio da gravação e eu não podia correr o risco de ficar rouco. Porque estava no meio da gravação do filme. E você era garoto propaganda da Kibon? Era garoto propaganda da Kibon. Então eu ia gravar, tinha 20 meninos no set, todo mundo com picolé na mão e eu não podia. Eu ficava muito chateado com isso, na verdade, pela falta de compreensão. Quem administrou sua carreira dos 10 aos 13 anos? O seu auge? Olha, no meu auge foi a minha mãe. Foi a minha mãe que administrou na época, mesmo sem conhecimento, porque ela não era. Vale lembrar que a minha mãe era cozinheira de um restaurante em Pirangi, antes do programa de Regina Casé, né? Então, ela que administrou, e eu acho que ela fez bem dentro das possibilidades, dentro do que a gente vivia. Muita gente roubou dinheiro meu, muita gente levou dinheiro. Tiraram proveito? Tiraram proveito. Eu me lembro de um casal que chegou lá em casa, por exemplo, e queria fazer umas camisetas com a minha foto para vender no Cajueiro. Os oportunistas. Os oportunistas. O cara levou na época uns R$2.000. Era muito dinheiro à época, em 95. Esse cara nunca apareceu com essas camisas, nunca vi, não sei onde é que foi. Então, muita gente levou dinheiro. Alguém próximo de vocês? Não. A gente ajudou muito a família nossa. Mas bom, ninguém vamos lá. Próximo. Passa o auge, mas você continuou sendo conhecido. Sim. Regina Casé continuou lhe convidando, de vez em quando você aparecia, de vez em quando o Tom ressurgia. Você fez filmes como O Cangaceiro, fez o filme da história de Cascudo aí, participou. Fez o especial que eu me recordo da TV Cultura, contando as riquezas do Rio Grande do Norte, os pontos turísticos. Isso tudo eu me recordo bem. Quando a gente menos imaginava, Tom do Cajueiro. Quando menos imaginava, Tom do Cajueiro. Você conseguiu prolongar seu sucesso e você foi crescendo. Nos seus 15, 16, 17 anos já era você que administrava? Você que ditava o que fazia e o que não? Acontece uma coisa muito interessante, BG, porque a diferença entre você ser famoso e você ganhar dinheiro. Nos meus primeiros anos, eu ganhei dinheiro, ganhei bastante dinheiro. Você tem noção de quanto isso Rapaz, hoje? não faço a mínima ideia. 100 mil reais, 200 mil reais? Não, eu não tinha cachês tão alto, mas era muito dinheiro para a nossa realidade. Nós sobrevivemos com aquilo.
Depois, quando eu fiz assim, lá pelos 15 anos, a gente já não ganhava tanto dinheiro. Porque eles falavam assim, você vai fazer uma entrevista para Ana Maria Braga. Ela veio em Natal, fez uma entrevista comigo, mas não ganha pelaquela entrevista. Você ganha a aparição, você ganha... a visibilidade. A visibilidade, mas eu não ganhava dinheiro. Mas você fez muitas campanhas publicitárias. Fiz bastante. Quando criança, fiz muita campanha. Mas depois, na adolescência, já não fiz tanto. Mas sempre aparecia em programas e sempre batalhando. Eu sempre tenho um orgulho danado de ser um cara trabalhador. Olha, você, sucesso, depois entra na Entre Safra, vem a baixa. Sim. Né? E a baixa, você teve uma depressão. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos falar da depressão, vamos falar da ida de Tom para São Paulo, virou secretário de Turismo, virou secretário de Desenvolvimento da cidade importante paulista. Na volta do intervalo a gente fala sobre isso. Estamos de volta com o Cara a Cara com o BG desta semana, conversando com o grande Tom do Cajueiro. Tom, vamos lá, vamos continuar o nosso papo. Tom, a gente saiu, passou dos anos 90, você subiu, foi o ápice, diminuiu, baixou, seguiu sua vida normal, começou a estudar, concluiu o colégio, foi fazer jornalismo, foi para Macau, se mudou para morar em Macau. O que foi que aconteceu? Rapaz, eu estava em 2006, a gente foi fazer um carnaval em Macau e tinha um projeto de uma TV comunitária lá. E nós fomos como convidados, uma série de profissionais aqui de Natal. Todo mundo no carnaval, sendo 70 e poucas horas ao vivo, foi uma coisa... Quando terminou o carnaval, veio todo mundo embora. Na época, o atual prefeito, inclusive, o pai dele era dono da TV, e me convidou se eu queria dirigir a TV. Eu não tinha muita experiência em direção, mas aceitei o desafio. Você com 21 anos de idade? Acho que eu tinha 20. Já estava fazendo jornalismo? 19, 20, tava. Eu estava fazendo e resolvi aceitar o desafio. Quando foi que começou o seu problema de saúde? Sua depressão começou quando? Rapaz, foi em 2007. E olha que foi num auge do meu trabalho, porque eu estava em Macau. E em Macau eu vivi um momento muito bom, porque a TV fazia um sucesso gigantesco. Talvez não chegasse aqui em Natal, mas em Macau só dava a nossa televisão, que era na época chamava TV Litoral. Então eu estava no auge do sucesso, do status, comprando as coisas para mim, diretor da TV, ganhando bem. Eu ganhava muito bem em Macau, porque eu ganhava praticamente o teto do que você podia imaginar na televisão. A televisão já rendia naquela época e eu fazia comerciais por fora, para a cidade, campanhas publicitárias. Então eu estava... Você ficou famoso lá? Fiquei famoso e ganhava muito dinheiro. Então eu estava num momento muito bom da minha vida. E de repente, por uma coisa, eu fui embaraçado numa história que até hoje eu não consegui entender direito e me vi no meio de uma situação terrível. Que aqui situação? Em Natal, que aconteceu, eu vinha com um bocado de dinheiro para comprar um carro. E fui num feirão desse de carro, aqui num shopping da cidade, que acontecia muito na época. E cheguei lá e fui ludibriado por uma quadrilha e os caras me venderam um carro que era... Adulterado. E você veio ser notícia. E eu vim ser notícia. Você foi investigado nisso? Mas eu fui o único cara investigado, porque eu posso dizer, Tom tem culpa. Eu fui o único cara que fui para a delegacia, eu mesmo fui. Porque quando alguém disse para mim assim, olha, pode acontecer, eu acho que tem um problema com o seu carro, eu peguei o carro e fui para a delegacia. Eu acho que era o que eu podia fazer na época. E quando eu cheguei lá, não era. O que eu entendo hoje é que terminou virando um espetáculo, um circo dos horrores. E você conheceu o outro lado, Eu né? conheci o outro lado. BG, naquelas horas, naquela sala, foram as mais difíceis. A sala do delegado. Você foi interrogado, Eu fui interrogado, disse que não tinha nada, deixei meus telefones à disposição. Disse que quebra sigilo do que você quiser, bancário, telefônico, fiscal. Eu tenho dinheiro. A imprensa foi para cima. Eu falava, eu tenho dinheiro. Eu tinha dinheiro para comprar o carro, é tanto que comprei, né? A imprensa foi para cima. Aí foi quando eu comecei a ver que aquele pessoal que realmente fazia as matérias boas, estavam lá fazendo as matérias ruins. Poucas pessoas, BG, depois daquele dia ficaram do meu lado. Muito poucas. Contava-se nos dedos dessa mão as pessoas que queriam andar comigo. E aí o meu problema de depressão começou porque, por exemplo, uns 2 dias depois, eu saí de casa para ir numa padaria. E quando eu cheguei na padaria, eu vi que as pessoas estavam olhando para mim diferente. Eu já não sabia se elas estavam me reconhecendo, se elas estavam me julgando.
que estava acontecendo com... Veio o choque de realidade. Veio o choque de realidade. E aí eu comecei a entrar em depressão. Você já não voltou mais para Macau, né? Não, mas eu não pisei em Macau até hoje, inclusive. Gosto muito da cidade, mas não voltei. Mas você não foi lá comunicou o que não problema. voltaria. Comuniquei, inclusive E o pessoal aí me deu... voltou para Pirangi ou já tinha comprado? Eu fui para Parnamirim. Fui para Parnamirim. Porque você comprou uma casa para sua mãe. Comprei uma casa para minha mãe em Barra do Macharanguape. Depois ela comprou, porque o que eu dei para minha mãe, na verdade, foi uma loja no Cajueiro. Para ela ganhar dinheiro. Para ela ganhar dinheiro. E ela ganhou, graças a Deus, foi o que estabilizou a vida. Depois ela comprou um sítio em Barra do Macharanguape, comprou a casa dela, vive uma vida simples. Com o dinheiro da loja. Com o dinheiro da loja. Vive uma vida simples, mas uma vida digna, agradável. A gente come uns cuscuz com peixe frito lá. E depois disso eu achei que eu estava tudo bem. E foi quando aconteceu isso. Sendo que aí você entra na depressão, mergulha. Mergulhei. E onde foi é que difícil. Brotas aparece na sua vida? Porque todo mundo deixou de ter notícia sua. Quando você reapareceu, você era secretário de turismo de Brotas. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa que eu... Brotas, que é a terra de Daniel. De Daniel Cantor. Rapaz, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu não tive competência para morrer. E graças a Deus. Um dia eu decidi, depois que eu passei mais ou menos quase uns 6, 8 meses nessa coisa. Eu não conseguia sair na rua, tinha síndrome de pânico. Uma vez eu fui no Midway, eu surtei dentro do shopping, porque eu comecei a me desesperar, achar que as pessoas estavam... E eu fui resgatado lá e me levaram para casa. Então eu já achei que eu não tinha mais o que fazer. Aí eu decidi morrer. Foi bem simples. Eu juntei os antidepressivos que eu tinha todos. A gente conta isso brincando, mas é muito sério. Conta isso brincando, mas é muito sério. Hoje eu conto brincando, mas eu demorei anos. Eu acho que eu nunca falei isso numa entrevista, inclusive. Acho que é a primeira vez que eu estou tocando no assunto. E o que aconteceu? Você tentou tirar a vida. Eu tentei tirar a vida. Mas fiz bem certinho. Botei uma roupa bonita, decente, mas não vou morrer. Você se preparou para partir? Me preparei para partir. Mas quando a gente é muito ruim, fica. Pois é, nem para isso. Tomei os remédios todos, escondi as cartelas para que demorasse, para que as pessoas... Eu fiz o cálculo certinho. Aí fui fazer. Só que eu fui na sala. Quando eu cheguei na sala, por algum motivo, eu desmaiei. E aí o pessoal percebeu que tinha alguma coisa errada. E você já tinha tomado os medicamentos? Já tinha tomado todos os medicamentos. E eles socorreram? Aí me socorreram, chegou o SAMU. Eu fiquei inconsciente, acho que 1 dia e meio. De tanto medicamento você tomou? De tanto medicamento. Quando eu acordei, BG, acordei assim, falei, meu Deus, eu não tive competência para isso. Então eu vou viver. Vamos fazer alguma coisa. E aí eu achava que o Rio Grande do Norte não tinha mais nada para me dar, porque eu ficava com medo. Algumas pessoas até entendiam, porque as pessoas que me conhecem de verdade, que sabem o meu caráter, que sabem da minha vida, sabem que eu sou um homem bom. Mas isso hoje é uma coisa superada, totalmente superadíssimo. superada. Aí eu fui Serve a você de exemplo. Com certeza. E aí eu fui me embora para São Paulo. Cheguei lá com um grande amigo, o Dr. Carlos Simeone. Que você fez no Cajueiro de Pirangi. Que foi meu guia, fui guia mirim dele na época. E foi um processo muito bom, porque a gente manteve contato ele era com a médico família. Em Brotas, ele é médico em Brotas, Quer dizer, ainda vive. Ainda vive, ele é médico em Brotas. É seu amigo ainda? Muito, demais, é meu conselheiro. Eu ligo para ele e digo, ei, olha, como é que é agora? Partiu para Brotas? Parti para Brotas. Com a roupa? R$180 na carteira. Só para ir embora? E uma bolsa. Eu disse, eu não volto mais nunca no Rio Grande do Norte. Mas voltei, viu? Voltei. Fiz as pazes. Natal nunca brigou comigo, foi eu que briguei com o Natal. E aí ele lhe deu a mão lá, você chegou, foi trabalhar direto com ele? Ele me deu a mão, fui trabalhar direto com ele. Ele estava na reeleição para vereador. Ele era vereador. E ele queria apoiar um candidato a prefeito. E eu disse, tá aqui o caba que faz. E aí fiz. Você virou garoto propaganda lá? Virei garoto propaganda. Participou do programa eleitoral? Participei do programa eleitoral no rádio, arrumei briga, um negócio terrível. Mas venceu a eleição? Vencemos a eleição. Quando a gente venceu a eleição, o prefeito chegou para mim e disse, você escolhe o cargo que você quiser. Mas eu queria muito que você fosse secretário de turismo. Eu disse, olha, eu não quero ser secretário de turismo. Eu quero ser outra coisa agora. Não, porque eu ainda estava naquela fase de fazer as pazes, inclusive com o Tom do Cajueiro. O meu nome na prefeitura, eu adotei o Tom Rodrigues. E não usava Tom do Cajueiro. É Antônio Isaías Barbosa Rodrigues. Então eu usava Tom Rodrigues. Eu fiquei na Secretaria de Turismo poucos meses, porque eu não queria mesmo. Eu não queria ir para as feiras, estar encontrando o pessoal. E aí eu fui para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Fiz um trabalho muito bom. E nesse período em Brotas é um período muito produtivo. Para quem está nos assistindo entender, Brotas, qual é o tamanho de Brotas? Rapaz, Brotas é uma cidade pequena,
é cerca de 30 mil habitantes, bem no centro do estado de São Paulo, mas é uma cidade muito rica. E rica, né? Rica, muito rica a cidade. Nós desenvolvemos um trabalho muito bom, graças a Deus, foi maravilhoso. Chegou a se relacionar com o Daniel por lá? Rapaz, Daniel é meu vizinho. A única diferença é que a casa dele é do tamanho do condomínio inteiro que eu moro. E você ainda reside lá, né? Eu mantenho casa, né, em Brotas, mantenho minha casa lá e... Você se fico aqui. sustenta hoje de Brotas? Rapaz, eu me sustento de vários trabalhos. Eu vivo uma vida meio itinerante, meio cigano. Para quem está nos assistindo, o que é que Tom faz hoje? Eu faço assessoria de imprensa e trabalho com turismo. Você fez jornalismo, você fez psicologia. Eu fiz psicologia para consumo próprio, viu? E fez marketing também, né? E fiz marketing também. Não se formou, se eu não me engano, mas fez 3 universidades. Fiz 3 universidades. Mas vamos lá, foi secretário, ficou famoso, se aproximou da política e começou a desenvolver um trabalho. Se reelegeram lá, não foi isso? Isso, nós fomos para a reeleição, mas eu saí depois da prefeitura, fui fazer um trabalho de assessoria de imprensa e fui porque eu também sou meio assim, andarilho, eu gosto de viajar. E ficar preso nos gabinetes não me apetece muito. Então você conheceu o Brasil todo, conheceu o exterior? Conheci o Brasil todo, fiz algumas viagens internacionais. Casou? Não, rapaz, não achei uma doida ainda que queira viver andando. Mas eu comprei uma Kombi. Foi? É o primeiro sinal de doido? doido? É o primeiro sinal de doido. Eu comprei uma Kombi porque ano que vem eu quero viajar. Você hoje vive confortável? Eu vivo uma vida boa, digna e tive o prazer de fazer... Sem aperreio ou com aperreio? Aperreio todo mundo tem. Aperreio todo mundo tem. Mas eu me dei o prazer desse ano de 2018 parar tudo que eu estava fazendo. Eu parei tudo que estava fazendo, vim para Natal. Eu estou terminando agora um curso de guia internacional. Você resolveu não trabalhar este ano? Não é que eu não resolvi não trabalhar, eu resolvi parar e decidir o que é que eu vou fazer daqui para frente. Eu fiz 30 anos, né? Então agora eu preciso repensar. Vai fazer 31, né? Você é de 90... Rapaz, você é de 85, né? Eu sou de mais tempo. Não, eu sou de 85 para frente. Mas Porque você, com essa toda a história, rapaz, continua um garoto, continua um menino. Um menino, só tá mais gordinho. Inteligente pra caramba. Obrigado. Desenrolado de tudo. Obrigado. Mas continua um garoto com 30 anos de idade. Eu acho que o que me salva mesmo é o bom humor, é essa coisa que eu herdei muito do meu avô e sou muito feliz. Nessa sua vida, você fez amizades sólidas de amigos que não eram de Pirangi, que não eram de Parnamirim e que você fez depois dessa vida que até hoje permanece as amizades? Rapaz, fiz. Contam-se nos dedos. Mas esses são os que eu ligo, os que eu peço ajuda, os que eu me aconselho, os que eu aconselho. E esses são os poucos e verdadeiros que eu tenho. Tem um amigo meu que diz o seguinte, Tom, você quer saber se seu amigo está bem, ele não dá notícia. Quando ele não dá notícia, tudo. Quando ele dá notícia demais é porque o negócio notícia, vá lá resgatá-lo. É porque o negócio está feio, vá atrás. Mas eu tenho um amigo meu aqui que é administrador aqui de clínica, Herbert, que ele diz essa mesma coisa para mim. Eu ligo para ele e disse, o que foi? Diga, vamos tomar café. Aí eu tomar café. Como é seu relacionamento com a família hoje, com seus irmãos, sua mãe? Muito bom. Você quando vem para andar, fica lá ou fica por aqui? Rapaz, Mas lá que eu falo é Macharanguape. Macharanguape, né? Não, minha mãe, eu tenho uma relação excelente. Tive, na verdade, na adolescência, todo o problema que a adolescente tem. Mas hoje me dou extremamente bem com a minha mãe, com meus irmãos, com a minha família. Eu me sinto bem. Você vai tirar esse ano sabático aí, 2018? Não é sabático não, parei só para planejar. Para planejar o que vai fazer, mas você deve ter alguma coisa em mente, né? O que é que Tom pensa para frente? Rapaz, eu penso em resgatar. Vai voltar para Brotas? Provavelmente, mas eu vou ficar por aqui, que lá. Na verdade, eu estou querendo resgatar o Tom do Cajueiro. Era isso que eu lhe perguntava. Você não pensa em resgatar o Tom e ganhar dinheiro com o Tom? Cara, você é uma pessoa diferenciada, rapaz. Então, aconteceu o seguinte, esse ano eu resolvi parar tudo e fazer as pazes com o Tom do Cajueiro, e com o Natal, e com todo mundo. Mas incomodava, era Tom? Me incomodava. Chamava você Tom do Cajueiro? Não era chamado de Tom do Cajueiro, porque eu fiquei com aquele resquício da época de 2008. Então, eu adoro ser Tom do Cajueiro, é a coisa que eu mais gosto e eu só sei se é isso. Você quando chega lá, todo mundo lhe conhece ainda? Rapaz, conhece do Cajueiro. O pessoal me reconhece no meio da 25 de março. Menino, o que é que tu tá fazendo aqui? Não era pra estar no Cajueiro. É uma coisa impressionante. Pergunta pelo chapéu? Pergunta pelo chapéu, pergunta sempre pela bermuda, que era da cor da azul, cortina. Né? Era uma bermuda florida, foi um resto de pano que sobrou que a minha mãe fez uma cortina pro banheiro. E aí ficou, até hoje tem. Mas quem está me ajudando nesse retorno de Tom do Cajueiro é um coach aqui de Natal, que é Ramon Enoch. Conheço, eu entrevistei. Lancei ele o desafio. Liguei para ele um domingo de noite, tipo umas 10 horas da noite. Eu disse, rapaz, eu tenho o maior desafio da sua vida. Ele disse, tá aqui o cabo que aceita. Disse, vamos ressuscitar Tom do Cajueiro de uma forma
que fique prazeroso para todo mundo. Pois se o BG puder lhe ajudar, eu quero me colocar à disposição de resgatar o Tom do Rapaz, Cajueiro. vai ser um prazer muito grande. Você é um cara diferenciado, precoce, como eu fui precoce. Com 10 anos eu vendia sorvete em Genipabu. E daí até hoje não parei mais, quebrando cabeça, levando queda, se levantando. E a vida seguindo. E é assim que a gente tem que fazer. Eu tenho o maior orgulho de você e a satisfação hoje aqui é minha, não é sua. Rapaz, é minha. Quando você disse que queria me entrevistar, eu disse, ei, você mandou uma moça me ligar, a gente quer lhe entrevistar. Nossa produtora. Sou eu mesmo? Rapaz, é isso mesmo, essa é. Vamos resgatar Tom do Cajueiro. Vamos resgatar Tom do E Cajueiro. pra gente encerrar, vamos relembrar, igual meu amigo Manuel do Coco, quando fazia embolada lá em Genipabu, vamos resgatar como é que você recebia os turistas lá no Cajueiro de Pirangi. No Cajueiro de Pirangi, rapaz. Eu quando chegava, eu acho que O ônibus parava. o ônibus parava e entrava bichas. aquele povo. E aí eu botava toda a moral do mundo. Pô, calma, calma, antes na entrada do Cajueiro. Calma, 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 todo mundo. Faça um círculo, por favor, aqui em volta de mim. Aquela coisa desse tamanho, só tem a cabeça e Tom orelha. parava. Vamos falar. Meu nome é Tom. Sou guia do maior cajueiro do mundo. Estou aqui para contar a história dessa árvore que cresceu dessa forma por um distúrbio no ácido desoxirribonucleico. Um processo fitoteratológico. Mas essa história eu vou contar para vocês. Aí entrava no cajueiro e fazia. E o Cajueiro deixou de ser o maior, né, Tom? Rapaz, Aliás, briga, né? Briga, mas é briga de marketing, rapaz. É bom para todo mundo. O Cajueiro hoje ali, acusam até que tem um cartel que domina, né? Associação, como é que está essa situação? Rapaz, eu não me meto politicamente no cajueiro. Eu acho que tem duas coisas que eu não sei lidar. O cajueiro, para mim, é sagrado e Regina Casé é sagrada sempre. Ainda fala com ela? Falo com ela sempre. O meu problema de encontrar com Regina Casé é que Regina Casé, para mim, é um posto tão alto que parece o tempo de escola, que a gente gostava daquela menina. Aí eu vou falar com ela, a língua embola, eu vou andar, parece que uma perna tá maior que a outra. Aí eu prefiro falar por telefone. Nós conversamos aqui hoje no Cara a Cara desta semana com Antônio Isaías, com o grande Tom do Cajueiro. Meu irmão, obrigado. Obrigado você, e até a querido. próxima. E vocês, até semana que vem.